Olá, bem-vindos. Quero convidar a vocês para estudarem conosco a obra Conduta Espírita. Estamos no capítulo 19. Essa obra foi ditada ao médium Valdo Vieira pelo espírito André Luiz. Hoje vamos analisar o seguinte tema: conduta do espírita perante os parentes. Mas nós sabemos que André Luiz não facilita muito as coisas e traz para nós um versículo que pensamos deverá ser o nosso roteiro, o nosso fio condutor, para podermos fazer aí a nossa interpretação do texto. Diz André Luiz, separando para nós o versículo 8º do capítulo 5 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Vejamos então que nós temos a questão da fidelidade e a questão da fé. Vamos pensar com André Luiz por que ele está trazendo para nós esses dois aspectos. Mas antes da gente avançar, é importante saber o que significa a fidelidade para um judeu, para um hebreu, como Paulo, profundo conhecedor das Escrituras Sagradas. Nós vamos extrair de Provérbios, de Êxodo, o que o hebreu compreendia como fidelidade. Então existem graus, existem esferas. Por exemplo, nas relações com Deus, a fidelidade vai pertencer à esfera da fé. Mas nas relações humanas, a fidelidade ela torna-se uma qualidade fundamental, pois ela vai pertencer à esfera da sabedoria. Vale dizer que todo que é sábio é também fiel. Quando envolve a palavra, a fidelidade estará na esfera da sinceridade. Resumindo, nas relações interpessoais, a fidelidade será a base de tudo. Porque quando se é fiel, alguém confia e também será de confiança. O exemplo clássico disso é o matrimônio. É só examinar Provérbios capítulo 3, versículo 3, capítulo 25, versículo 13, capítulo 17, versículo 6 e Êxodo, capítulo 18, versículo 21, para poder extrair algo mais desse ensinamento. Vejamos então, agora, dentro do texto, como é que André Luiz vai desenvolvendo ele para nós. Veja que será um texto bem pequeno, esse capítulo 19, ele começa dizendo assim: desempenhar todos os justos deveres para com aqueles que lhe comungam as teias da consanguinidade. Os parentes são marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do Espírito encarnado. Vejamos o grau que André Luiz coloca para nós os laços de família. Ele coloca para nós como as primeiras das grandes responsabilidades do Espírito encarnado. Toda a nossa tarefa, missão, prova ou expiação começa junto com esses parentes consanguíneos. É com eles que nós devemos desempenhar os deveres justos, porque eles são os primeiros também que serão os nossos maiores credores. Nós somos colocados ao seu lado para podermos saldar as nossas dívidas e débitos recíprocos. Então, ao encarnar, nós temos os nossos laços de família. Entre aqueles que nos cercam, nós vamos manter reciprocamente deveres uns para com os outros. E André Luiz, então, estabelece para nós grau de responsabilidade. Suponha que se trate de um médium, por exemplo, um seareiro ativo do espiritismo. Nós pensaríamos, num primeiro momento, que por ser médium, sua primeira e grande responsabilidade será com a casa espírita. Vejamos, será que é assim mesmo? O benfeitor espiritual coloca para nós que nós devemos primeiro
a tentar e atender com as nossas responsabilidades com aqueles que nos compartilham os laços de sangue. Quais são eles? São os deveres de cuidado, a assistência mútua, a convivência fraterna, a tolerância, a paciência, o perdão e a indulgência. É que devemos intensificar os recursos de afeto, compreensão e boa vontade para os afins mais próximos, que não lhe compreendam os ideais. Gostar e amar daquele que é afinado com a gente, isso é fácil. O que nós devemos aprender é conviver com as diferenças. Em todo lugar nós temos as nossas diferenças. E como nós as resolvemos? Sempre afastando aqueles que são um pouquinho mais difíceis, intolerantes, impacientes. E devemos lembrar também que nós, por diversas vezes, estamos neste lugar onde precisamos e carecemos da tolerância, da benevolência, da paciência, da indulgência e do perdão alheio. Mas a gente tem a maneira arrogante de compreender que nós é que somos as vítimas e que devemos então ser tolerantes, perdoar. Que nada, às vezes nós somos aquele chato, nós é que somos o chato, nós é que somos os intolerantes, nós que somos os incompreensíveis. Precisamos pensar nisso também. Então é importante intensificar os recursos do afeto, porque você deve habituar a calar, habituar a ouvir, habituar a tolerar aquela dificuldade, aquela deficiência do seu próximo, mais próximo que aquele que convive com você nos laços de família. E o lar, segundo André Luiz, constitui o cadinho, o lugarzinho ali, que é o locus redentor das almas endividadas. Nós viemos e encarnamos na família porque somos credores e devedores uns dos outros. E é no lar que nós vamos resolver todos esses problemas. Então, antes de tudo, vamos observar ao nosso redor quem convive conosco e quais são os problemas que devemos resolver uns com os outros. Precisamos conhecer a nós mesmos, precisamos conhecer os nossos defeitos e precisamos aproveitar enquanto estamos juntos com aquele que é o nosso parente imediatamente próximo, consanguíneo, que vive no nosso lar. É importante lembrar Jesus, né, que antes de você ir lá e fazer a sua oferta, antes de você ir lá para o centro espírita, trabalhar e fazer a caridade para os outros, faça a caridade primeiramente na sua casa, no seu lar, com a sua família. O familiar de fácil convivência, certamente, ele não é o nosso devedor. Mas, se tratar de um credor, é fato, ele já nos perdoou. O ajuste verdadeiro, ele estará exatamente com aqueles pelos quais nós nutrimos certas antipatias, certas incompreensões, aqueles os quais nós não nos sentimos bem e nós não gostamos de partilhar do seu convívio. Fugimos, vamos para longe, não ficamos perto, se for possível não recebê-lo na nossa casa, quando cada um aí constitui a sua família, né, mais próxima. Então aqueles irmãos difíceis, aqueles primos difíceis, tios que são próximos, faz parte daquele núcleo, daquele círculo mais próximo da família. O lar, portanto, é uma oportunidade, é um local onde nós vamos utilizar para quitar os nossos débitos, como dito, uns para com os outros. E aqui nós vamos então recordar a passagem com o querido Chico Xavier, onde a sua irmã generosamente o auxiliou com a desencarnação de seu cachorrinho. E o Chico nutria muito amor por esse cachorrinho. Nutria tanto amor que chegava do centro espírita à alta madrugada e ia cuidar desse seu amiguinho. Ia dar carinho, ia dar comida, ia compartilhar com esse animal. Mas Chico, vendo essa atitude da irmã que o auxilia, retirando do seu convívio aquele cãozinho, por entender que o Chico chegava cansado
e que então não devia ficar com aquele cachorro. Então ela se desfaz do animal. E Chico passa a nutrir uma mágoa, uma certa mágoazinha, em razão do ocorrido por essa irmã. Até que isso começa a atrapalhar o seu trabalho mediúnico e Emmanuel chega para ele e diz que é melhor ele dar um presente para sua irmã, o que ela mais tiver de interesse, o que ela quiser. O Chico fica relutante, mas é obediente. Faz isso, vai lá e dá de presente para ela uma máquina de costura. A irmã fica tão feliz que lhe dá um abraço tão carinhoso, tão generoso, que ele sente e se nutre daquele amor, e essa mancha escura que estava em seu coração por conta dessa mágoa, ela desaparece. Esse relato, ele traz bem a história de um médium que primeiro teve que cuidar daquela relação familiar. Então, a primeira e grande responsabilidade dele não foi com o centro espírita na condição de médium. Ao contrário, foi em voltar a manter e nutrir um laço perfeito de amor e de carinho, de respeito pela irmã. Isso resolveu-lhe o problema e não atrapalhou mais a sua atividade mediúnica. Isso nos ensina, nós vamos precisar usar, como dito, de perdão, de indulgência, de benevolência, de tolerância, de paciência e muito amor para superar as nossas falhas e também ter um pouquinho mais de compreensão com as falhas alheias. Diz André Luiz, devemos dilatar os laços da estima além do círculo da parentela. Então você aprende em casa para exercitar junto à humanidade. Se nossa grande responsabilidade se encontra entre os familiares, é no lar que nós vamos ter o grande laboratório para aprendermos a conviver entre aqueles outros irmãos de humanidade nessa grande família. Diz André Luiz, a humanidade é a nossa grande família. E ali nós vamos encontrar também em convívio na humanidade aqueles que nos foram caros em outras encarnações. Portanto, aprendendo a conviver melhor dentro de casa, nós vamos também ser tolerantes no trabalho, tolerantes nas relações pessoais, enfim, em cada local onde nós estivermos em ação, em atividade, saberemos nos comportar, dando aí a importância necessária para cada um, tratando-os como irmãos em humanidade. Mas não só importância na fala, mas na ação e na atitude. Acima de todas as injunções e contingências de cada dia, devemos conservar fidelidade aos preceitos espíritas cristãos, sendo um cônjuge generoso, um melhor pai, um filho dedicado e um companheiro benevolente. Porque cada semelhante nosso é um degrau de acesso à vida superior. Se nós soubermos recebê-lo por verdadeiro irmão. Que culpa têm os nossos parentes acerca das nossas angústias, dos nossos dissabores, dos nossos problemas? Que na maioria, se não todas as vezes, fomos nós mesmos que causamos. E aí, para usar uma palavra bem mineira, né? Nós vamos despicar lá na outra pessoa. Não vamos fazer isso. Nós devemos lembrar que nós plasmamos essas ideias, esses sentimentos foram nutridos por nós, foram criados, acariciados e cresceram por nossa própria invigilância. Então o outro não tem culpa. Precisamos, no nosso dia a dia, ter presentes os preceitos espíritas cristãos da benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Esse BIP tem que estar na nossa mente, sendo o norte para os espíritas cristãos. Cabe-nos, sempre nessas horas, exercitar generosidade, dedicação e companheirismo. Porque nós, dentro das tarefas espíritas cristãs, nós agimos dessa forma, mas é porque depois de feita a tarefa vamos voltar para os nossos lares. Então, nos nossos lares, nós devemos agir como nós agimos nas tarefas, com abraço, com sorriso, com o baixar a cabeça,
para poder atender ao reclamo e ao pedido do outro, mesmo que ele não esteja tão certo, para manter a harmonia, para que a gente desenvolva um bom trabalho. Na nossa casa teremos também muito trabalho, portanto, manter a harmonia fará parte do nosso dia a dia. Não é meu filho, minha esposa, meu isso, meu aquilo. A gente tem a mania do meu filho, minha esposa e etc. Na realidade, trata-se de um irmão e de uma irmã. E eles são credores de todo o nosso respeito. Se a gente começar a aprender e a andar com esse pensamento, habituar, nós vamos fazer uma sociedade bem melhor do que nós estamos vendo na atualidade. O bem vencerá a partir do momento em que a gente vença as nossas próprias mazelas interiores. Nós pregamos a renúncia, mas sempre nós queremos que a renúncia seja praticada pelo outro. A gente vai lá e ensina e quer que o outro renuncia, né? Então vamos ser nós o outro que vai renunciar. Continua André Luiz dizendo que deve-se melhorar sem desânimo, melhorar os contatos diretos e indiretos com os pais, com os irmãos, com os tios, com os primos e com os demais parentes nas lides do mundo, para que a lei não venha a nos cobrar novas e mais enérgicas experiências nas encarnações próximas, pois o cumprimento do dever criado por nós mesmos é lei do mundo interior a que não poderemos fugir. Vale dizer que a nossa consciência, após o nosso desencarne, nos cobrará, uma vez que a culpa e as nossas faltas farão nos pedir novamente esta oportunidade. Na maioria das vezes, o que nós fazemos é fugir dos parentes difíceis sem nos colocar no lugar deles, porque, como a gente já mencionou aqui, muitas vezes nós é que somos os difíceis, nós é que temos toda a problemática. Então, sem o conhecimento de nós mesmos, principalmente que somos nós que devemos melhorar em favor do próximo, certamente nós vamos tornar a essa cadeia reencarnatória. Nós vamos nos encontrar uma vez mais. E vale a pena lembrar, né? O ódio nos ata pela eternidade, mas o amor é libertador. Então, se você quer se desvencilhar de alguém, ame e ame muito. Imprimir, segundo André Luiz, em cada tarefa diária, os sinais indeléveis da fé que nutre a vida. Iniciando todas as boas obras no âmbito estreito da parentela corpórea, temos na família consanguínea o teste permanente de nossas relações com a humanidade. Nossa célebre frase para os outros é que essa ou aquela ou aquele não vai dar em nada. Portanto, não precisamos insistir com essa e com aquela criatura. A gente não persevera nas relações mútuas e na melhora dessas relações. Contudo, se nós não cultivarmos a fé nos nossos semelhantes consanguíneos, como nós vamos ter fé nos irmãos de humanidade? Como nós vamos ter fé que o mundo será bom e melhor? Como nós teremos fé que o mundo será regenerado? E, consequentemente, toda a humanidade, então, será regenerada. Se a gente não aprimorar, aprender nesse cadinho, como disse André Luiz, que é o lar, que é a família, nós também não saberemos lidar nas nossas relações com os irmãos em humanidade. Perdendo essa fé, certamente nós vamos deixar de realizar, vamos nos afastar das boas obras, e nem na ação e nem na atitude nós vamos ser exemplos que prometemos ser antes da reencarnação. Nós viemos com o propósito de abraçar os postulados e os princípios espíritas. Para isso, nosso compromisso foi de não só aprender, não só falar, mas também de vivenciar e ser exemplo na ação e na atitude. Se a gente não consegue expressar isso dentro do nosso lar, com aqueles que nos são mais caros, é com esses das famílias que nós temos as nossas maiores dívidas. Por isso que nós pedimos para estar com eles em laços consanguíneos. Nós devemos refletir acerca disso e nós pedimos a você que faça uma
uma leitura e uma reflexão. Pense na fidelidade, na fé, pense na sabedoria, pense na tolerância, na indulgência, na benevolência. Pense em todos esses aspectos de postulados espíritas que nós, por muitas vezes, procuramos praticar nas casas espíritas que frequentamos, mas deixamos de praticá-los perante os nossos parentes. Esse foi o nosso programa Conduta Espírita de hoje. Eu espero que você tenha aí absorvido, como nós, alguma questão. Deixa aí seu comentário. Fique com Deus. Revelare religiosidade e espiritualidade. Um abraço.